Bem, meus irmãos, bem, irmãos, como alguns sabem, né, o nosso pastor Marco, ele não está hoje presente, então eu vou estar trazendo a palavra hoje. E hoje a gente também não vai ter a classe das crianças, porque tá tendo pintura lá, né, na classe das crianças, se não me engano, uma obra lá. Então hoje as crianças vão ficar aqui conosco no culto, o que também é bom, né, uma oportunidade para elas aprenderem como se portar, né, no culto a Deus. Então, nesse momento, a gente vai estar abrindo, vou pedir para que vocês abram a Bíblia no Salmo 39. Esse é o nosso texto de hoje. Salmo 39. A gente vai ler dos versos 4 a 8. Salmo 39, do 4 a 8. Assim diz a palavra de Deus, a partir do verso 4. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber que agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Vamos orar. Senhor, te damos graças por tudo que já foi feito até agora, porque sabemos que podemos nos achegar com ousadia diante da tua presença por meio da intercessão do teu Filho. Nesse momento, conduz as nossas mentes e os nossos corações e alimenta, Senhor, a nossa alma com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, eu não sei quantos aqui já viram o filme do Tom Cruise, do ator Tom Cruise, o filme Top Gun Maverick. É um filme que estreou ano retrasado no cinema e ele conta, é uma continuidade, uma história que conta, né, algumas missões ali do Maverick, que era um piloto da Marinha dos Estados Unidos. E tem uma cena ali que é muito interessante, que ele está com alguns amigos na praia, jogando futebol americano ali, um dia bonito, um dia ensolarado, e aí começa a tocar uma música assim bem animada, bem legal, e aquela cena assim bem empolgante, né, com os amigos dele. E a música diz o seguinte: eu não sei o que te disseram, é uma tradução, né? Eu não sei, mas o tempo está se esgotando. Não precisa ir devagar. Eu não estou preocupado com isso. Eu não sei o que te disseram, mas o tempo está acabando. Então, use-o como se fosse ouro. Estou vivendo como se fosse um bilionário. Não tenho arrependimentos mesmo quando estou liso. Ou seja, não tenho arrependimentos mesmo quando eu gastei todo o meu dinheiro e eu não tenho mais dinheiro, né? Então, é uma música que claramente fala sobre você viver a vida de qualquer maneira, porque o tempo está acabando e você tem que aproveitar mesmo a sua juventude, a sua vida. E é curioso o fato dessa cena, esse ar de jovialidade, de juventude e de vigor, apesar do personagem principal, que é o Tom Cruise, já ser um cara de 62 anos. Ou seja, ele já não é mais o garotão que ele era no primeiro filme, que foi lá na década de 80, quando ele era um garotão novo, e ele está lá. Né? Tudo bem que ele é um cara que realmente está muito bem assim, conservado, mas o fato é que ele tem 62 anos. E as maquiagens podem até fazer parecer que não, mas dia após dia, mesmo com todo o seu vigor, com toda a sua beleza, o Tom Cruise também está passando. A vida dele também está acabando. Mas não somente ele, também nós temos os nossos dias contados. Como diz esse salmo aqui, a nossa vida corre e passa como um sopro. Ele usa esse termo também. E é sobre isso que essa parte do salmo fala. E é sobre isso que eu desejo refletir aqui essa noite com a igreja. E aí, para tentar organizar essa reflexão, a gente vai ter dois pontos
E o primeiro deles, que abrange os versos 4, 5 e 6, é o seguinte: nós devemos ter em mente, guardar com a gente, refletir sobre isso, a brevidade da vida. Nós devemos ter em mente a brevidade da vida e agir adequadamente em relação a isso. E o segundo ponto é: nós devemos esperar com fé em Deus, pois Ele resolverá o mal do nosso coração e do mundo. Isso aí vai estar nos versos 7 e 8. Então, começando pelo primeiro ponto, que é: devemos ter em mente a brevidade da vida e agir adequadamente em relação a isso. Os versos 4 a 6, eu vou ler novamente. Mostra-me, Senhor, mostra-me como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que, diferentemente do que a gente acha quando a gente é novo, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem a tendência de achar que nós temos todo o tempo do mundo, que a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente tem tempo para fazer o que a gente quiser, porque a gente tem todo o tempo do mundo. Nós temos, diferentemente desse pensamento que a gente tem quando é jovem, na verdade a gente tem uma quantidade limitada de tempo. Os nossos dias estão contados, ou seja, eles não são infinitos. Mas além disso, a gente vê nesses primeiros versos que o salmista ora pedindo ao Senhor que mostre como a vida é breve, que mostre para ele como o tempo dele na terra é breve. Se ele pede que o Senhor mostre a ele que a vida é breve, significa que talvez isso não seja tão óbvio, não é verdade? Porque se isso fosse assim realmente tão claro que a vida é breve, por que ele precisaria pedir a Deus para que Deus mostrasse a ele sobre a brevidade da vida? Realmente é verdade que existe algum sentido em que é óbvio que a vida é curta, não é verdade? Por quê? Como que a gente consegue perceber isso? Conversando com pessoas, por exemplo, que não têm medo de Deus. A gente não tem dificuldade de encontrar pessoas que vão conseguir perceber que a vida é curta. Diariamente, quase que diariamente, em alguma conversa, a gente consegue estar com algum colega de trabalho ou algum Uber, alguém com quem a gente vai, e a pessoa fala: não, passa muito rápido, cara. Pô, outro dia eu era novo, agora já não. Aí o cara olha, ele vai contar alguma história que já tem 15 anos atrás, ele fala: não, isso daí deve ter uns... Caramba, isso já tem 15 anos. Caramba, isso já tem 20 anos, mas como é que passou rápido? Então, o Uber também percebe que a vida é curta. Praticamente todas as pessoas, eu digo assim, exceto as crianças, né? Porque geralmente as crianças acham que tudo demora muito para acontecer. Ah, pai, a criança vê um presente e o pai fala: não, não vai abrir agora, só quando chegar em casa. Ou então, não, só amanhã, não pode brincar agora. E a criança acha que aquilo é uma infinidade de tempo, acha que demora muito. Então, tirando as crianças que têm uma percepção diferente da gente, do tempo, praticamente todas as pessoas, mesmo aqueles que não creem em Deus, conseguem notar que a vida é curta. Mas se isso é óbvio, então, que a vida é curta, por que o salmista pede, então, para Deus mostrar a ele que a vida é breve, mostrar que a vida é um sopro? Eu entendo que a questão aqui é o que nós fazemos diante disso. Não é apenas um entendimento de você entender: ah, tá bom, a vida é curta. Não, mas é você entender realmente quais são as implicações disso, o que eu devo fazer diante do fato de que a vida é curta. A questão não é se a gente consegue ou não perceber isso, mas o que a gente faz a partir disso. E é nesse sentido que precisamos mesmo que o Senhor nos mostre que os nossos dias estão contados. Nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas pensa como um DJ que ele disse o seguinte em uma das suas músicas. E por saber DJ é alguém que se matou com 28 anos de idade. Numa das suas músicas ele fala assim: um dia você deixará este mundo para trás. Então viva uma vida da qual você irá se lembrar. E qual é a conclusão que ele tira disso? Um dia, cara, a sua vida vai passar, ela vai passar rápido, então viva uma vida que vale a pena, uma vida que você vai ter suas aventuras, uma vida onde você vai se lembrar das coisas que você viveu. E as pessoas geralmente pensam assim, ou seja, se a vida é breve, vamos viver da forma mais intensa possível, vamos viajar, vamos aproveitar mesmo esse mundo, tudo que ele pode nos oferecer de bom, porque depois que acabar, acabou. Mas esse é um dos maiores enganos do diabo. Convencer as pessoas de que tudo que a gente tem é somente o aqui e o agora. E de que não haverá, por exemplo, um juízo.
e de que não haverá vida depois dessa nossa vida aqui. Na verdade, a todo instante nós somos levados a não pensar sobre isso. E muitas das vezes, quando a gente traz esse tipo de reflexão no ambiente de trabalho, por exemplo, ou numa conversa informal, a gente até sofre certos tipos de brincadeira. Ah, pô, tu é filósofo, pô, tu pensa muito sobre as coisas e tal. E a todo instante a gente é levado realmente a não pensar sobre isso. E o entretenimento, ele atrapalha a gente a pensar sobre essas questões. O celular, né, a TV, eu não quero dizer que o celular e a TV são coisas ruins por si só, mas se a gente não tomar cuidado, essas coisas, elas fazem com que a gente não reflita sobre esses temas que a Bíblia fala tanto sobre eles. E aqui a gente deve tomar um cuidado especial, nós que somos crentes, porque a gente tem que ter uma sensibilidade realmente com relação a esses assuntos, com relação a como que a vida é rápida, passageira, até porque isso também, muitas das vezes, é uma oportunidade para você evangelizar, para você falar para alguém de Jesus. A gente não deve viver uma vida simplesmente no automático, uma vida que se resume a você levantar, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, para depois ter umas férias legais, poder viajar, poder se divertir. A nossa vida não deve se resumir somente a essas coisas. Nós devemos pensar sobre isso. Por que nós temos sempre a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Nossa, mas está muito rápido. Eu queria um pouco mais de tempo. Por que a gente tem tanta dificuldade para lidar com a morte, por exemplo? Se é uma das coisas mais antigas. Se não a coisa mais antiga da humanidade. A única certeza que a gente tem, né, uma das únicas certezas que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. E por que a gente não se acostuma com isso? Por que a gente não consegue lidar bem com isso? Por que até hoje a gente não consegue ficar à vontade com isso? E a resposta é porque a gente não foi criado para morrer, certo? Nós não fomos criados para isso. Deus nos criou para nós sermos felizes nele. E termos nele a nossa segurança, a nossa alegria. Mas no momento em que nós pecamos, nós passamos a experimentar a morte. E não somente a morte, mas também uma vida curta. Uma vida que se resume a apenas alguns palmos, na figura que o salmista põe aqui. Ou seja, a nossa vida é curta porque nós somos pecadores. E veja como que isso já é uma oportunidade de evangelismo. E veja como que a gente tem que estar atento a esse tipo de assunto, quando a gente está conversando com alguém. A pessoa está ali, fala de um filho, fala de uma circunstância, e fala, caramba, você já tem 8 anos, você já tem 12 anos. E a gente tem uma oportunidade para mostrar que existe uma relação entre o fato de nós sermos pecadores e o fato da nossa vida ser curta. E isso é verdade, tanto que no verso 8 diz, livra-me de minha rebeldia. O verso 8 diz isso. Outras pessoas dizem, livra-me da minha iniquidade. Ou seja, o salmista tem essa consciência de que ele precisa ser livrado do seu pecado. Ele precisa do perdão de Deus, como a gente leu aqui no início, no Salmo 32. É justamente o pecado que fez com que a nossa vida fosse curta. Mas, afinal de contas, qual é a atitude adequada em relação a esse fato de que a vida é rápida? E a resposta é uma postura de obediência humilde. Porque é o seguinte, o ímpio consegue perceber também que a vida é curta, certo? A gente consegue comprovar na nossa experiência. Mas a diferença é o que ele faz diante disso. Como a gente viu aqui nessa letra desse DJ que se suicidou, as pessoas percebem que a vida é breve e a conclusão que elas tiram a partir disso é: bom, se a vida é breve, se a vida é curta, eu vou aproveitar da melhor forma possível e viver do jeito que eu quiser viver. Certo? Mas nós não. Quando a gente percebe que a vida é curta, a nossa conclusão diante disso é que, já que a vida é curta, e que a nossa existência não se resume somente a essa vida, mas nós temos uma esperança de estar com Cristo na eternidade, eu vou viver essa vida aqui de uma forma que seja uma vida de obediência. Uma vida que reconhece essa fragilidade, que reconhece essa fraqueza e essa fugacidade da vida, e a consequência disso é uma obediência humilde. De nada a gente adianta saber que a vida é passageira se isso não levar a gente a uma obediência sincera, onde a gente reconhece Jesus como Senhor, Ele como Senhor e nós como seus servos. Não somente servos dele,
mas servos também uns dos outros. É inútil a gente viver ansioso, acumular riquezas, se a gente não tiver um coração assim, da brevidade da vida, um coração que se prostra e que obedece a Deus. Como diz o verso 6, acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Assim como, por exemplo, o homem rico de Lucas 12. Eu não sei quantos vão lembrar daquela passagem, quando Jesus está falando sobre ganância. Tem algumas pessoas ali que pedem para que ele julgue de uma herança entre elas, e diante dessa situação que tem a ver com dinheiro e tudo mais, Jesus conta para eles uma parábola. Aquela parábola do homem que teve uma terra fértil, que estava prosperando, estava dando colheitas vastas, e ele pensa consigo: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses galpões, esses celeiros, eu vou construir outros ainda maiores, e vou dizer para mim mesmo assim: agora você pode ficar tranquilo, agora você pode descansar, porque você já guardou o suficiente. Ou seja, ele colocou as esperanças dele nas riquezas. E aí Jesus, diante disso, fala: louco, esta noite pedirão tua alma, e quem vai ficar com isso que você acumulou? Ou seja, de nada adianta a gente acumular se a gente não tem essa vida de obediência a Deus. Então, assim como esse homem que achou que a sua segurança, que a estabilidade da vida dele estava nas riquezas dele, nós precisamos reconhecer que as nossas posses são passageiras. E como diz também em Provérbios, no capítulo 11, verso 4, de nada darão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. Ou seja, a atitude adequada em relação à brevidade da vida é simplesmente nós sermos crentes, fiéis. Tudo se resume a isso. A nós tememos a Deus. Então, dito isso, a gente prossegue para os versos 7 e 8, nosso segundo ponto, que é: nós devemos esperar com fé no Senhor, pois Ele resolverá o problema do nosso coração e do mundo. Diz: agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Então, diante dessa dura realidade da brevidade da vida, de como que a vida é rápida, as pessoas têm depositado a sua esperança em coisas humanas. Elas têm tentado se agarrar a coisas humanas. E a gente poderia pensar em diversos exemplos aqui disso. Uma boa reserva financeira, como, por exemplo, esse cara da parábola de Jesus, em Lucas 12. Isso, naquela época dele, naquele contexto, uma reserva financeira era uma grande colheita, com coisas que ele poderia vender e estar bem financeiramente. Hoje isso pode ser uma grande poupança, ou várias casas alugadas para te dar uma renda passiva. Mas a gente poderia pensar também em pessoas que põem sua esperança em líderes políticos, seja um presidente, um deputado. Não, agora esse cara aí, ele vai dar jeito, ele vai conseguir moralizar. Ou então nos nossos filhos, na nossa aparência física, na nossa saúde, em diplomas, em popularidade. Às vezes a gente quer se apegar a isso, a nossa imagem perante as pessoas. O grande problema é que a gente não consegue reter, segurar nenhuma dessas coisas, realmente. O líder vai decepcionar a gente de uma forma ou de outra. As pessoas queridas que a gente ama, elas nos decepcionam também. E no final das contas, elas morrem também. O trabalho passa, os filhos, a boa aparência passa, as rugas chegam e o tempo passa muito rápido. Fica então a pergunta: ao que a gente pode se apegar? Ao que a gente pode se agarrar? Como que a gente não fica doido ao perceber a vida se escorrendo pelas mãos como algo que você tenta segurar e você não consegue? A resposta é: depositando nossa esperança no Senhor. Enquanto não estivermos seguros em Cristo, nada vai satisfazer a gente. Como certa vez também disse um grande homem da igreja, Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte em uma das suas orações: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, ansioso, enquanto não descansar em ti. Então a nossa única esperança é o Senhor. E nós estaremos sempre ansiosos enquanto nós depositarmos a nossa confiança em outra coisa ou outra pessoa que não seja Jesus. Tem um pastor que explica bem isso quando ele diz: bendita é a fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda esperança em nós mesmos ou na humanidade. Muitas das vezes isso vai vir para a gente na forma, por exemplo, de uma doença, na forma de uma notícia ruim que a gente não quer receber,
na forma da perda, da notícia da perda de alguém que a gente ama, em quem a gente colocava algum certo tipo de esperança. Mas esse pastor me diz que essa rasteira que às vezes a gente soma, ela é bendita quando ela nos faz depender de Deus e nos tira a esperança de nós mesmos ou da humanidade. Nós seremos os mais infelizes dos homens se nós depositarmos a nossa confiança em nós mesmos ou na humanidade. Por outro lado, nós seremos muito bem-aventurados quando nós percebemos que tudo que nós temos é Cristo. Mas aqui um parênteses. Isso é doloroso, né? Porque, como eu acabei de falar, uma das principais maneiras de Deus nos mostrar que Ele é tudo que nós temos é nos tirando coisas que nós amamos. Então isso é duro. Isso vai ser duro. Quando esse dia do sofrimento vier e ele vem, isso vai ser duro. Mas é nesse momento que a gente precisa falar para a nossa própria alma: aquieta-te. Por que você se perturba? Confia em Deus. Entende? Então, prosseguindo no verso 8, o salmista roga ao Senhor que o livre da sua rebeldia. Ele diz isso no verso 8. Essa é uma oração que nós também devemos sempre fazer a Deus. Que Ele nos livre da nossa rebeldia, que perdoe os nossos pecados. E curioso que a gente leu isso hoje no Salmo 22. Não existe questão mais importante do que essa. Onde estão os meus pecados? Eles estão sobre mim? A minha culpa, como Pedro falou aqui, a minha culpa ainda está sobre mim? Ou eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus? Essa é uma pergunta muito importante para a gente se fazer. Onde estão os meus pecados? Não existe uma questão mais importante do que essa. Jó, no capítulo 13, verso 23, ele diz: quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Olha a oração do homem justo, um homem que se desviava do mal, que temia a Deus. Jó, é isso que a Bíblia fala dele no início do livro. Olha o tipo de pensamento que permeia a cabeça dele. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Pedirmos a Deus que nos perdoe dos nossos pecados é a coisa mais importante que nós podemos fazer. E caso haja alguém aqui essa noite que não tem, que não fez isso, que não tem, de fato, um relacionamento verdadeiro com Deus, eu apelo para o seu coração que você aproveite essa oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus e se arrepender hoje. E aí no final do verso 8 ele prossegue, reconhecendo que além do mal que existe dentro dele próprio, existe também ao seu redor o pecado e a iniquidade. No início do Salmo, a gente não leu aí os versos 1, 2 e 3, mas ele diz que ele ficou calado por um bom tempo, mesmo estando angustiado de alguma forma, pois ele temia que as suas palavras fossem distorcidas por homens tolos e através disso Deus fosse desonrado. Ou seja, o que isso mostra para a gente? Que a gente está cercado de pecado tanto internamente quanto externamente. A gente tem que lutar contra os nossos pecados, contra a nossa natureza inclinada para o mal e também o pecado do nosso próximo que afeta a gente. Diante dessa luta, se a gente não depositar nossa esperança em Deus, como nos ensina o verso 7, realmente a gente vai estar totalmente arruinado. E eu faço um parênteses, quando se fala sobre o mal que existe no mundo ao nosso redor, quando ele fala dos tolos, eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma questão que é o seguinte: nós, crentes, nós temos sofrido pressão de todos os lados. Eu acredito que aqui a maioria já deve ter percebido isso, como que a maneira de pensar das pessoas e da cultura cada vez mais tem sido contrária a tudo aquilo que é cristão. Em outros locais também, milhares ou até milhões de irmãos nossos, de pessoas cristãs, simplesmente pelo fato de professarem a fé em Deus, têm morrido. Como sempre foi na história da humanidade, mas hoje isso continua acontecendo. Então, diante desses cenários assim tão difíceis e tão duros, o Salmo 39 nos lembra: o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem. Todas as vozes que hoje, então, se opõem ao Evangelho, e aqui a gente está no período agora de Olimpíada, né? A gente tem visto como que isso tem acontecido algumas coisas aos poucos, né? Que mostram essa inimizade
que existe contra tudo aquilo que seja evangelho, contra tudo aquilo que se pareça cristão. Mas um dia, uma certeza que a gente pode ter é que todas essas vozes que se opõem ao evangelho vão passar. Porque a vida passa e a vida das pessoas também vai passar. Mas Jesus vai permanecer sendo o rei sobre as nações, como diz o Salmo 47, no verso 8, conduzindo todas as coisas de uma forma totalmente absoluta e soberana. Então, após a gente dizer tudo isso, o que a gente pode concluir? Após a gente ver esse salmo, ver que nossa vida é breve, não passa de alguns palmos, não passa de algum sopro, e aqui é interessante que o sopro que ele põe nos lembra muito aquilo que foi falado no início desse ano em Eclesiastes. É aquela ideia de vapor, de algo que você não consegue pegar. A nossa vida é isso, é um sopro. Qual a conclusão a gente chega diante disso tudo? Que, afinal de contas, foi o tema, né, da mensagem. A brevidade da vida e a atitude adequada em relação a isso. Porque não basta você saber que a vida é breve, porque o ímpio também sabe disso. Mas o que eu faço diante disso? Eu cito aqui Eclesiastes, no verso 12, quando diz, no capítulo 12, quando diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, citando Eclesiastes, depois de tudo aquilo que foi ensinado, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Essa é a conclusão. Essa é a nossa conclusão. Eu resumiria, então, a reflexão da seguinte maneira: tema a Jesus. E temor aqui não é um mero medo. Não é simplesmente você querer fazer aquilo que a Bíblia fala para você fazer porque você tem medo do inferno. Não é isso. É algo mais profundo do que isso. É você amar a Deus, amar a Cristo, a ponto de você temer desagradá-lo, mas não temor somente do medo da condenação, que também é algo legítimo. Porque a Bíblia fala de maneira muito séria sobre a condenação. Mas, primordialmente, um amor pela pessoa de Cristo, que vem de um entendimento daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. É desse temor que ele fala. Então, esse é o resumo: tema a Deus, ame a Cristo. Diante dessa vida que é curta, que é breve, viva para Jesus, gaste os seus dias, o seu tempo servindo a Ele e ao seu povo. Isso não necessariamente quer dizer que você vai ser um diácono, vai ser um pastor, vai ser do louvor, vai exercer algum cargo formal na igreja. Mas servir a Deus e ao seu povo quer dizer você ser um membro fiel, você ser um amigo fiel, que caminha junto com os seus irmãos, que ora junto com eles, que busca realmente se importar, se envolver com as pessoas. E dá um testemunho de Cristo também para aqueles que não conhecem. Portanto, sempre que você pensar, sempre que nós pensarmos sobre como a vida é curta, nos lembremos que Jesus é a nossa única esperança. O nosso Senhor é aquele que, mesmo sendo eterno, ou seja, mesmo estando totalmente fora do tempo, ele não foi criado, ele não tem um início, ele não terá um fim, ele é eterno. Mas ele, mesmo sendo eterno, mesmo sendo todo-poderoso, ele se sujeitou ao tempo, ele se sujeitou a todas as facetas humanas e viveu uma vida perfeita, sem pecado, para que nós, como a gente falou no início, pecadores, fôssemos reconciliados com Deus e tivéssemos a certeza de que a morte não é o fim da nossa vida e da nossa existência. Então, que essas verdades possam consolar o nosso coração, possam nos dar realmente esperança para a gente viver de uma forma digna do Evangelho, de uma forma que a gente seja estático nos nossos relacionamentos, né, com as pessoas com quem a gente convive, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, de forma que a gente esteja atento a dar um testemunho dessa palavra bendita e possa levar essa esperança para aqueles que ainda não têm. E para aqueles que já têm essa esperança e estão ao nosso lado, caminhando com a gente, que a gente possa também se importar com esses e caminhar juntos, de braços dados. Porque isso é ser igreja. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos e nesse momento estar orando a Deus mais uma vez. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos revelou essas coisas, Pai.
Não somente sabemos que a vida é breve, como o ímpio também sabe disso. Mas o Senhor nos mostra, na Tua palavra, como devemos viver diante dessa realidade. E o Senhor nos ensina, por meio desse salmo aqui, Senhor, que nós devemos rogar a Ti que nos mostre a brevidade da nossa vida. E sabemos que isso quer dizer que o Senhor implante em nós um temor santo, que nos leve à obediência a Ti, Pai. Porque como nós vemos em Eclesiastes, de tudo que se vê, de tudo que se resume a vida é temer a Ti, Pai, e guardar os Teus mandamentos. É reconhecer, Senhor, a nossa fragilidade. É reconhecer que a nossa existência está indo embora, os nossos anos estão passando, diferentemente daquilo que o cinema tenta ensinar para a gente, como a gente viu no início aqui, por meio de filmes, de que a gente tem todo o tempo do mundo, de que a gente pode fazer o que a gente quiser. A nossa vida passa rápido. Que nós tenhamos esse senso e essa sensibilidade, Senhor, diante disso possamos viver uma vida realmente de envolvimento, Pai, com a Tua igreja, de envolvimento com o Teu reino, uma vida estratégica, uma vida intencional, em que a gente busque realmente se relacionar com as pessoas para dar testemunho dessa bendita fé que o Senhor implantou nos nossos corações, Pai. Então, Senhor, alimenta-nos com essas verdades, nutre a nossa alma, Senhor, e dá-nos uma semana também debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.